Como vocês sabem, esse ano teremos documentário sobre a trajetória e os trabalhos de Roberto Gomes Bolanhos, ou para os mais íntimos, o Chaves. Mas vocês sabiam que além de comédia, Chaves era repleto de polêmicas? Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Mas antes, já deixem aquele like garantido para fortalecer o canal, afinal dá muito trabalho para produzir e eu preciso do seu apoio. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Feito isso, bora para o vídeo de hoje depois que a vinheta. Eu não quero! Você que assistiu o seriado deve ter imaginado que os personagens eram todos melhores amigos, pois além do seriado faziam shows pelo mundo. Pois sim. Mas não era bem assim, e antes do ator Rubem Aguirre, o professor Girafales, falecer, ele deu uma entrevista criticando seus colegas de trabalho, dizendo que viviam em pés de guerra, com brigas internas, invejas e até traições. Com tudo isso, várias polêmicas sobre os personagens vieram à tona. Um grande exemplo disso foi a saída de Carlos Villagrán do seriado. Me chamou? O motivo seria as brigas constantes entre Carlos e Chespirito, por causa da popularidade do seu personagem Kiko, e os ciúmes pela Dona Florinda, já que Carlos e Florinda Mesa tiveram um romance. Aí logo depois ela passou a namorar Roberto. A Maria Antonieta de las Neves disse que a Dona Florinda traiu o Carlos Villagrán com Roberto, mas também dizem que o Roberto traiu a primeira esposa dele com a Dona Florinda. E ninguém sabe se isso é verdade ou não. Só não disse pra não ficar se envolvendo nas fofalhas da gentoca! E esse teria sido o motivo da saída do Carlos Villagrán do elenco de Chaves. E logo após sua saída, o Carlos conseguiu os direitos do personagem Kiko, pois mudou a letra do seu nome e passou a trabalhar em seriados próprios na Venezuela. E falando em Florinda Mesa, ela também teve uma certa culpa pela saída do Ramon Valdez. É o quê? Já que ambos não se davam bem na vida real. Desde que Roberto passou a namorar a Dona Florinda, ela passou a mangar demais no seriado, o que faziam ela e seu madruga discutirem muito. E como Cripa Escorriga estava com problemas financeiros, aceitou a proposta de trabalhar com Carlos Villagrán em seu próprio seriado. Mas não deu muito certo, e um tempo depois Ramon retornou para o elenco de Chaves. Mas com outros desentendimentos e acusações causados por Florinda, Ramon acabou saindo de vez do elenco. Ai, não! Agora você já deve ter assistido o desenho animado de Chaves e percebeu que faltou uma certa baixela salpicada. Isso porque a atriz Maria Antonieta de las Neves possui os direitos autorais da personagem Chiquinha. Tudo porque, no final dos anos 90, Chespirito simplesmente esqueceu de renovar os direitos de sua personagem. Então Maria Antonieta pegou os direitos para si, então Chespirito passou a brigar na justiça pela disputa dos direitos autorais da personagem. O conflito se arrastou por anos. E de um lado, Maria alegava que as roupas, o comportamento, as frases da personagem eram criação dela, e Chespirito apenas deu um nome. Então a atriz passou anos fazendo shows pelo mundo com a personagem, e Chespirito nunca mais recuperou os direitos. Por isso ela não está no desenho animado. Ah, agora eu entendi! E também por causa desse motivo eles nunca mais se falaram. Tanto que ela nem foi no seu velório. E na minha opinião ela passou a perna no Chespirito. Realmente. E vamos falar novamente da velha Coroca, mas dessa vez envolve sua personagem Pops. Vocês devem conhecer. No começo, Chespirito criou como uma personagem fanha, mas devido à reclamação de um pai que seu filho fanho passou a sofrer bullying na escola, Chespirito parou com a personagem por um bom tempo. E quando ela retornou, já não era mais fanha. Só que a dublagem brasileira decidiu que a personagem permanecesse fanha. E por volta dos anos 90, um rumor causado pela imprensa brasileira começou a rogar os fãs afirmando que os atores teriam morrido em um acidente de avião. E apesar de ter ganhado muita repercussão,
o desastre nunca aconteceu. Não me diga. E você sabe que todos conhecemos Seu Madruga por conta de suas dívidas e bordões e ensinamentos. Mas em uma entrevista ontem à noite, o filho de Ramon disse que seu pai era o Seu Madruga antes da existência do personagem. Queria repetir a mesma coisa, só que em português. Já que seus trejeitos e bordões como... Que foi? Mas assim como o personagem, ele também passou por dificuldades. E realmente devia o aluguel de seu apartamento. Mas diferente do Almôndega com Pacas, o dono não perdoava. Isso tudo devido ao seu vício em mulheres. Já que Ramon era todo galã com a mulher Aga e teve 10 filhos de 3 relacionamentos diferentes. Algumas mulheres me chamam de mamá. E em 2023, Florinda envolveu em outra polêmica, falando sobre Seu Madruga novamente, que ele usava drogas durante a época que trabalhavam juntos. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Mas seu filho Estevão Valdez desmentiu em uma entrevista. Mas nem todos se envolviam em polêmicas. O Senhor Coração era o único que era toda barriga. Vocês entenderam? Edgar Vivar era o único que se dava bem com todos do elenco e não falava mal de ninguém. Tanto que fora do seriado, ele era melhor amigo de Carlos Villagrán e de Seu Madruga. Isso é pura barriga, senhor coração. E o próprio Pacote de Osso Seco era muito amigo de Angeline Fernandes, a bruxa. Tanto que após a morte de Ramon Valdez, ela entrou em depressão. Que coisa, não? Mas agora é com vocês. Conheciam todas essas polêmicas entre os atores do seriado? Será que a série do Chaves vai mostrar essas polêmicas ou irá passar pano? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E eu vou ficar por aqui, meus amigos. Forte abraço, valeu, fui, tamo junto!